Shalom, amados, amém? Eu vou falar um pouco sobre intercessão. Intercessão. Eu vou ler aqui em Efésios 6, versículo 12, um texto muito conhecido nosso. Diz assim: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esse texto, eu acredito que seja o texto mais conhecido do livro de Efésios. Quando nós falamos em Efésios, eu acredito que a grande maioria só lembra desse texto, das armas espirituais, das armaduras espirituais. E esse texto de Efésios, ele vai falar desta batalha. Porque quando nós entendemos que estamos em guerra, quando nós entendemos que existe uma guerra, existe toda uma manipulação maligna contra as nossas vidas, tentando nos paralisar, tentando nos tirar do nosso alvo que é Cristo, tentando fazer com que venhamos retroceder, a nossa postura começa a mudar. A primeira coisa que nós precisamos entender é isso. Existe uma luta, existe uma guerra, existe uma batalha. E o apóstolo Paulo, ele diz lá em 2 Timóteo 3:1 que nos últimos dias seriam tempos difíceis. Lá em Lucas 14:31, o Senhor Jesus, ele disse: qual é o rei que indo combater contra outro rei não para primeiro para calcular, para planejar se ele vai com 10 mil, com 20 mil, como que ele vai enfrentar essa batalha? Então, é inquestionável o fato de estarmos em guerra, de estarmos em batalhas. E mais importante do que guerrearmos é nós definirmos realmente quem é o nosso inimigo. Porque muitas vezes nós estamos lutando a guerra errada. E o apóstolo Paulo, ele define aqui: vocês estão numa luta, vocês estão numa guerra. Só que essa guerra não é contra carne e sangue. Quando a Bíblia fala de carne e sangue, está falando de homem, está falando de carne, sangue, está falando de coisas naturais. Não é contra as pessoas. E muito mais do que isso, não é nesse plano aqui. Não é nesse plano que é a nossa batalha, queridos. Por mais que nós vivemos nesse plano aqui, natural, vivemos nesse mundo natural que nós conseguimos enxergar, tatear, esse é o mundo natural. Mas existe um mundo paralelo que é o mundo espiritual, que é mais real do que o físico. Até porque Deus é espírito. A Bíblia já fala isso. Deus é espírito. Importa que aqueles que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Este plano natural, em que é feito de carne e de sangue, em que existem as pessoas, em que existe o teu vizinho, o teu patrão, o teu marido, em que existem tantas situações que nós temos que enfrentar aqui, e que muitas vezes tiram o nosso foco de entendermos que a nossa guerra não é aqui, a nossa guerra não é contra o ser humano aqui, que se levanta contra nós, que faz tantas coisas contra a nossa vida. O apóstolo Paulo, ele diz: existe uma guerra, você precisa guerrear. Você não pode se omitir nessa guerra. O Senhor Jesus, ele disse assim: aquele que comigo não ajunta, ele está espalhando. Então, não existe um campo neutro nessa guerra. Não existe aquele campo que eu digo assim: eu não quero fazer parte disso, então eu vou ficar na minha. A Bíblia diz que se você se você se isenta disso, você está espalhando. Se você não guerreia do lado certo, você está favorecendo o lado do inimigo. Quando um soldado sai da fileira, ele deu um desconto a mais, ele fortaleceu o exército contrário. Um a menos guerreando a guerra de Deus favorece o lado do inimigo. Quem não está juntando, está espalhando.
Ah, pastora, mas eu não estou fazendo nada. Mas foi Jesus que disse: quem comigo não ajunta, está espalhando. Se você para de ajuntar, meu querido, se você para de cooperar, meu querido, você passou a espalhar. E o pior é que a guerra não vai ser mais suave para você que quer fingir que ela não é real. O apóstolo Paulo, ele já diz que nós não ignoramos os desígnios do inimigo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos os seus desígnios. O apóstolo Paulo ainda diz assim em 1 Coríntios 15, 40. Há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, um é a glória dos celestiais e outro é a glória do terrestre. Então nós precisamos entender que existe o mundo espiritual. Nós precisamos entender que estamos em constante guerra, que existe um inimigo invisível que está tentando contra mim e contra a sua vida. Quando um problema acontece na tua vida, querido, é porque algo lá no mundo espiritual já foi arquitetado, já foi mobilizado. Todos conhecem a história de Jó. Todos conhecem a história desse homem. A vida dele mudou da noite para o dia. Mas veio de onde? Do mundo espiritual. Uma ação lá, uma conversa lá no mundo espiritual fez com que a vida de Jó aqui no mundo natural se transformasse, fosse mudada. Então, quando estivermos passando por situações aqui, nós precisamos entender: a minha luta não é aqui. A minha luta não é nesse plano. A minha luta não é nesse nível. A minha luta não são contra as pessoas. A minha luta não é contra a carne ou sangue. A minha luta é contra principados, potestades, dominadores e forças. Contra o príncipe deste mundo de trevas. Eles são os nossos inimigos e não as pessoas. A Bíblia já diz que nós estamos assentados em lugares celestiais através de Cristo Jesus. Então é lá que é a nossa guerra. É lá que é a nossa batalha. Nós precisamos começar a entender para guerrearmos de maneira eficaz contra esse inimigo. Porque a Bíblia já diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, 2 Coríntios 10, mas elas são poderosas em Deus. Não é para destruir o meu vizinho, não é para destruir o meu marido, não é para destruir a minha sogra, mas é para destruir as fortalezas. Fortalezas. E se nós estivermos guerreando contra principados e potestades, que são os nossos inimigos de verdade, nós não teremos tempo para estar de briguinha aqui não, amados. Toda vez que você entender que se levantou algo contra a tua vida, entra em oração. Entra em guerra. Guerreia a guerra certa. Entra nesse plano espiritual e começa a guerrear com as armas espirituais que Deus já te deu. Começa a guerrear contra esse principado, contra essas potestades, contra esses dominadores e forças que estão se levantando contra a tua vida. É isso que Deus espera de nós. Nas regiões celestiais. Olha onde é a nossa guerra. Principados, potestades, dominadores e forças. Contra quem lutar? Principados, potestades, dominadores e forças. Em qual nível lutar? Nas regiões celestiais. É aí que a nossa guerra se desenvolve. É aí que a nossa guerra acontece, que a nossa batalha acontece. O nosso mundo físico aqui, ele só é um resultado do mundo espiritual. O que nós vivemos aqui só é o resultado do que acontece nas regiões celestiais. Por isso nós não podemos viver como se desconhecêssemos disso. Porque o apóstolo Paulo ele já disse que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas. Mas o carnal não consegue discernir nada. Não sejamos carnais. Sejamos espirituais. Vamos guerrear a guerra certa. Vamos guerrear de maneira eficaz. E vamos ser mais que vitoriosos. A nossa guerra não é nesse plano natural, mas é no plano espiritual. É isso que Deus espera que nós venhamos guerrear. A nossa batalha é uma batalha primeiro contra nós mesmos, contra a nossa carne. A batalha da carne contra o espírito.
Porque não adianta eu sair guerreando, né? Tem muitas pessoas que querem sair por aí, expulsando demônios, fazendo e acontecendo na vida de outras pessoas, sendo que a sua guerra pessoal, ela ainda não venceu. Eu não posso sair por aí guerreando guerra dos outros se as minhas guerras ainda estão indefinidas, se as minhas guerras ainda não foram vencidas. E a primeira guerra que eu tenho que vencer é contra mim mesmo. É contra a minha carne. Porque o inimigo só manipula contra mim aquilo que a minha carne é propensa a fazer. Cada um é tentado, lá em Tiago, capítulo 1 diz, cada um é tentado quando é atraído e engodado pela própria concupiscência, pelo próprio desejo. A primeira guerra que eu tenho que vencer é contra mim mesmo. Eu tenho que vencer a minha carne. Eu tenho que vencer os meus desejos. Eu tenho que vencer a vontade da minha natureza de fazer aquilo que é agradável somente a ela. Porque quando eu me declaro servo de Cristo, a minha vontade morreu. A partir de hoje eu vou cumprir a vontade de Cristo. Mas se eu deixo a minha carne prevalecer, se eu deixo a minha carne vencer, quando existe uma guerra da carne contra o espírito e é a minha carne que está vencendo, significa que eu estou perdendo na primeira guerra, que é contra a minha própria carne. Vamos vencer as nossas batalhas individuais primeiro, para depois sairmos guerreando as outras guerras externas. Se eu não venci a guerra interna, se eu não venci a mim mesmo, eu não vou conseguir vencer o inimigo lá fora. Eu não vou conseguir vencer nas regiões celestiais se eu não consigo vencer aqui mesmo, na minha carne.